Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Você que está aqui nessa noite, veio receber uma palavra e tenho certeza que essa noite Deus tem uma direção, amém? Tem um rema. Quem sabe o que é rema? Uma palavra revelada, amém? Rema significa uma palavra, ou a palavra revelada dos céus para o nosso coração. Quando eu posso falar, Deus tem um rema, Deus tem uma palavra, uma revelação através da palavra, amém? E o que Deus colocou no meu coração para esses dias, querido, é que Deus já falou um pouco aqui através das oportunidades, testemunhos, mas eu quero lembrar o teu coração que o que você está passando e vivendo tem um dia já determinado para deixar de existir. E Deus fala no meu coração, diga ao meu povo, que aquele que se sente fraco, ou mais que está passando pelas lutas, você não entende que você está forte agora. A Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte. Aleluia! Quando você se sente forte é porque você está fraco. Mas eu quero que você abra a palavra de Deus, porque tem pessoas que precisam lembrar que Deus está carregando o nosso fardo. Então abra aí Mateus 11, 28, amém? Para você que entrou aqui cansado, desanimado, sem força, esgotado, exaurido nas suas forças, Deus está dizendo, ei, eu sou socorro bem presente no dia da sua angústia. Ele é o socorro para a nossa vida, amém? Então Deus vai falar ao nosso coração de uma maneira audível. Mateus 11, 28, uma passagem muito conhecida que vai dizer assim. Espera só um minutinho. Deixa eu achar aqui. Pronto, cadê você? Aleluia. Aqui. Se coloque de pé, querido, para ler essa palavra, amém? Eu não costumo fazer isso, mas vamos fazer reverência à palavra de Deus, amém? Se a palavra é o rema, então nós temos que ter reverência à palavra. Não é só a reverência de estar de pé, mas a reverência de todos os dias, independente do cenário, a gente está de pé, posicionado e nos reverenciamos a essa palavra, amém? Está de pé, está posicionado pela palavra de Deus. Então você diz assim, eu tenho de verdade reverência a essa palavra com as minhas atitudes. Mateus 11, 28 vai dizer assim, vinde a mim a todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vou ler de novo esse 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. aleluia. Você pode aplaudir a Jesus por essa palavra essa noite? Aleluia. Se assente glorificando e exaltando ao Senhor, amém? No nome de Jesus. Então Jesus, ele está vendo, está trazendo uma palavra para uma igreja que estava precisando de um jugo suave, estava precisando de um socorro, estava precisando de uma palavra que dizendo assim, olha, não importa o que você está suportando, vinde a mim, porque eu vou transferir o meu jugo, o meu fardo, que é leve, que é suave, e vou carregar o teu fardo, teu jugo. E como eu faço isso, pastor? É quando eu estou na dependência dessa palavra e entendo que a minha força terrena, humana, não pode alterar o curso da minha realidade. Eu não consigo mudar e alterar a minha história. Eu não consigo mudar e alterar a minha casa, minhas finanças, o meu casamento. Com a força do meu braço, com o meu intelecto humano, eu só vou me desgastar. Eu vou só me frustrar. Por quê? Porque não está na tua mão nem na minha mão. Não está ao nosso alcance salvar alguém, libertar alguém, mudar uma realidade financeira. Está nas mãos do Senhor. E aqui Ele tem todas as chaves e armas para entregar para os filhos que decidem trocar ou decidem confiar nessa palavra. Amém, queridos? Então eu preciso que primeiro
crer nessa palavra. E agora, usar as armas que a palavra de Deus me diz. Se eu quero prosperar, se eu quero ser relevante nessa geração, eu preciso então cumprir alguns princípios. Eu preciso estabelecer isso como uma verdade todos os dias da minha vida. E como que eu ajo com a verdade todos os dias? Com o rema, com essa palavra. É sendo alguém que mesmo em meio à tempestade, às dificuldades e às situações, eu não retrocedo, eu permaneço. Está todo mundo embora, eu fico. Está todo mundo falando, mas eu não falo. Está todo mundo quebrando a aliança, mas eu não quebro. Está todo mundo falando, olha, você está lutando por esse casamento, por essa casa, por essa empresa, mas você está permanecendo dentro de uma palavra. Então é o rema, a palavra de Deus aplicada na minha vida. Por mais que eu possa falar assim, pastor, mas está doendo, está difícil, não importa. Não quebre a palavra, não quebre o princípio, porque ela vai te alcançar. Então, para que essa verdade me alcance, para que esse rema ele transborde na minha vida, e para que eu possa trocar o fardo de Jesus, que é mais leve, porque eu estou cansado, porque a crise bateu, porque alguém me feriu, porque as condições humanas estão me mostrando que é impossível aos olhos humanos, porque muitas vezes, amado, o que nós vamos ver é improbabilidade. É você olhar e falar assim, é impossível eu sair dessa situação, é impossível isso ser alterado, é impossível eu gerar. Mas Deus é o Deus dono do milagre. Então não tenho problemas em saber que Deus tem todo o poder, mas porque o diabo ele sempre vai querer embaçar a nossa visão e fazer, olha, o que você está pedindo não é real, o que você está vivendo não vai ser alterado. Por quê? Porque isso é impossível. Por quê? Mas porque você está carregando as marcas, você está carregando o peso do mundo e se esqueceu de descansar no Senhor. Vinde a mim todos estáis cansados. Quando você vai diante de Jesus, Ele tem um fardo para você. Por mais que você possa estar dizendo, Senhor, eu não estou aguentando mais, mas você está falando, vinde a mim. Deposite a tua fé, a tua confiança, a tua certeza. Deposite o teu coração na minha palavra. Creia, não, Senhor, eu não estou aguentando mais, eu estou me arrastando, vendo rolando. Se você não aguentar se arrastar ou rolar, peça para alguém te carregar, mas não pare de avançar, não pare de crer, não pare de insistir, não pare de bater, não pare de clamar, porque a palavra de Deus diz, batei e abri-se-vos-á, buscai e acharei, quando buscar de todo o vosso coração. Porque, querido, como é mais fácil a gente abandonar, é mais fácil a gente desistir, é mais fácil a gente falar assim, olha, é impossível, mas Deus está dizendo, está cansado, então vem que eu tenho um bálsamo para você, vem que eu tenho cura para você. Então você precisa saber para quem que você está correndo. Você está correndo para o problema, você está correndo para o psicólogo, você está correndo para os recursos da terra, para as razões humanas, ou você está correndo para o único que tem poder para estabelecer cura, milagre, transformação e transbordar na sua vida. Nada contra a psicóloga, minha irmã é psicóloga. A gente tem que usar os recursos da terra, mas tem áreas da nossa vida que não vai ser humanamente que a gente vai vencer. Vai ser de joelho, de cara no pó, chorando, falando, Senhor, eu não estou suportando mais. É nesse cenário, com a cara no pó que você vai ouvir o Deus Todo-Poderoso falar. E por que Deus permite a gente às vezes ir para o pó, ir para o nível mais baixo? Porque muitas vezes a gente dentro da igreja, a gente acha que está adorando a Deus, sabe, de joelhos, e Deus está dizendo, olha, você está muito alto na minha presença ainda, então eu tenho que reconhecer que eu tenho que descer, que eu preciso reconhecer que eu tenho que sair de posicionamentos humanos, de sabedorias terrenas, sabe, de indagações que muitas vezes a gente tem, falando assim, Senhor, eu acho que se fosse eu faria assim, se fosse eu tomaria essa decisão, se fosse eu faria desse jeito. Deus está dizendo, ei, desce a minha casa, desce na minha presença. Eu não perdi o controle, não perdi o poder, eu tenho toda a autoridade para mudar, mas muitas vezes a gente quer ajudar ao Senhor a solucionar um problema, e Deus está dizendo, você está tão cansado que você não consegue mais ouvir a minha voz, você está tão cansado que você não consegue mais ouvir as minhas diretivas, porque eu disse para você, espera, aguarda, eu disse para você, confia na minha mão, confia no meu braço, descansa em mim. Eu não falei que eu estou no lugar, eu estou no negócio,
história. Ele é mal, eu sou. Mas como é difícil. Como é difícil a gente estar vivendo algo e sem a visão bíblica falando, sem a visão espiritual, a gente começa a achar que tudo é natural. A gente começa a achar que tudo é normal. A gente acha que alguém que te feriu é normal. A gente acha que uma porta que se fechou é normal. A gente acha que uma quebra é normal. A gente acha que não ter resultados e não estar vivendo o melhor dessa terra é normal. A gente acha que um casamento falido, quebrado, que você só vive em angústia, em tristeza, é normal. Por quê? Porque não foi trocado o fardo. Porque quando é trocado o fardo, já não é mais as minhas decisões, não é mais a minha carne, não é mais a minha razão humana, é a vontade de Deus. Uma pessoa falou: pastor, eu vou separar. Eu falei: você pode até separar, mas a Bíblia condena. Eu falei assim: é mais fácil separar ou é mais fácil você lutar pela tua casa, pela tua família? Porque eu falei: se Deus quisesse se separar, você já tinha matado esse cara, tinha descido ele para a cova, acabou. Mas se ele não tirou ainda, é porque é para você orar. E como Jesus fala isso, você disse para mim que é uma serva de Deus e que sabe, serve ao Senhor. Então o que Jesus faria era oportunidade. Mas você está cansada, você quer se livrar do problema. Eu falei para ela, eu falei assim: eu tenho um problema no meu casamento. A minha esposa é difícil, minha esposa não é fácil, mas eu sou difícil. Eu também dou problema para ela. Mas todos os dias ela tem que ceder e eu tenho que ceder. Porque por amor e pela palavra de Deus. Porque eu não vivo segundo os padrões dessa terra, eu vivo segundo os padrões dos céus. Segundo os padrões dos céus, eu vou ter o dia mal, vou ter problema, vou ter tempestade, vou ter adversidade. Vai ter o dia mal. Sabe o único lugar que você não vai ter problema e você vai ver a palavra vendo feliz para sempre? É em Hollywood, que estragou um monte de casamento, porque achou que era uma verdade. O príncipe no cavalo branco, e passa assim, quando você vai na casa da princesa, ela engordou, desculpa falar, o príncipe perdeu, foi embora e ficou só o cavalo, alguns dizem. E a realidade, querido, é essa, a realidade que a gente vive num cenário, num contexto, onde você vai ter problemas, onde você vai ter dificuldades, onde você vai ter que lidar com pessoas que você vai amar, e vai ter pessoas que você vai falar: cara, não me identifiquei. Alguns vai falar aí fora, né? Diz, o santo não bateu. Alguns vai falar: não sei, eu não gosto. Mas como cristão, biblicamente falando, querendo ou não, vou ter que amar incondicionalmente quem quer que seja. É mais fácil amar quem me agrada. É mais fácil amar quem está do meu lado, quem bate nas minhas costas, concorda com tudo que eu falo. Mas no dia que alguém falar, discordar de algo, pronto, já não amo mais, já não concordo mais. Aí. Então, eu tenho que amar incondicionalmente. Eu tenho que servir incondicionalmente. Eu tenho que estar disposto a carregar a palavra, o evangelho, seja quem quer que seja. Então, eu não mudo quem eu sou porque, não, esse eu gosto, esse eu deixo entrar, esse aqui eu não deixo entrar. Não, a porta tem que estar aberta para todo mundo, a porta da oportunidade. Por isso que o cansaço, ele consegue, querido, fazer a gente negociar princípios e valores. Por isso que Jesus está dizendo: vinde a mim todos vocês cansados. Porque quando você vai diante dele, você não troca as oportunidades por coisas momentâneas. E a gente vê, eu sempre digo isso aqui, Esaú, um caçador, um grande caçador, e ele está cansado da caça. A Bíblia diz que Jacó está fazendo um guisado, e quando ele entra dentro da casa, ele sente aquele cheiro maravilhoso daquele guisado. E a Bíblia vai dizer que ele vai pedir um prato daquele guisado, mas Jacó viu uma oportunidade. Um viu uma oportunidade, o outro despreza. O outro está cansado, no automático. E ele vai trocar a primogenitura por um prato de lentilha. Ele vai trocar o eterno por aquilo que é momentâneo. Muitos estão saindo da presença, muitos estão trocando o eterno por aquilo que é momentâneo por causa do cansaço. Mas Deus está dizendo: hoje eu tenho um renovo para essa igreja. Hoje eu tenho um renovo para a tua vida. Hoje eu tenho um bálsamo para você. Hoje eu tenho um bálsamo para as suas feridas. As feridas não é para te matar, as feridas é para deixar marcas. Marcas como as de Jesus, que quando nós chegarmos lá, o único que vai ter no corpo, que o mesmo corpo que teve na terra, com as marcas é Jesus. Nós teremos o nosso corpo glorificado, e Jesus até no céu vai carregar as marcas da terra.
Então toda vez que você for ferido, toda vez que você for decepcionado, são marcas que vão mostrar para uma geração que vale a pena ser fiel, porque para o nível que Deus vai te levantar, para os lugares que Deus vai te colocar, é necessário marcas para mostrar para o mundo que vale a pena estar posicionado, porque Deus é o Deus da justiça, o Deus da honra. A hora que Deus quiser te exaltar, te levantar, mudar a tua história, mudar o quadro, Ele faz isso no estalar de dedos. Mas se Ele não fez ainda, é porque Ele está criando marcas, e marcas vão alterar o curso de vidas que vão olhar e vão dizer assim: vale a pena servir a Jesus. Aleluia. Entende isso, amado? Você entende como é poderoso quando a gente decide e fala assim: não, tá bom, eu vou diante do Senhor, porque eu sei que o Senhor tem paz ao meu coração. Aleluia. Está pegando isso aqui, irmão? Amém. Aleluia. Vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Talvez você entrou aqui oprimido, oprimida, por causa de uma guerra, por causa de um problema. Mas ele vai dizer assim: ó, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ou seja, eu tenho alívio. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para a vossa alma. Então, quer ter descanso para a tua alma? Você quer ter, sabe, um alívio? Você quer que a tua alma seja aliviada, ou que o teu espírito receba o alívio dos céus? Então é necessário que a gente venha caminhar diante dele todos os dias, não negociando, não retrocedendo, não, mudando quem nós somos no processo. Porque o processo, querido, ele vai vir para todo mundo na terra. Todo mundo na terra está passando por processos. Isso não é exclusividade minha e sua. A guerra não é exclusividade minha e sua. O mundo inteiro está em crise, em problema. Só que o diabo é um especialista em colocar no nosso coração e na nossa mente: está vendo? Todo mundo está bem, porque no Instagram todo mundo está feliz, está top. E a gente acredita que a vida do outro é melhor do que a nossa. Mas se a gente for perguntar e no secreto, fala assim: cara, minha vida está um caos. Porque no Instagram todo mundo é feliz, querido. Seria bom se a gente vivesse dentro do Instagram, mas é uma mentira. E as pessoas olhando a vida do outro, falam: cara, olha, foi viajar, olha, o outro está bem, olha, está aqui, está ali. E a gente, por um grau comparativo, a gente fica frustrado, muitas das vezes, idealizando uma mentira para a nossa vida. Você sabe quem são as pessoas mais felizes da terra? Você sabe quem são as pessoas que você vai lá, o dia que você for, está com um sorriso de ponta a ponta e não tem nada na África? Quando você chega lá, aquelas crianças, as casas são as mesmas. O mesmo arquiteto construiu tudo. Você já viu aquelas casas de madeira? E eles estão lá fazendo aquelas bolachas de barro e comendo e sorrindo e brincando. E o grau de comparação que eles têm é o mesmo. É todo mundo igual. Por isso que eles são felizes. Porque eles olham e falam: cara, todo mundo aqui é igual, ninguém tem chinelo, está todo mundo bem. Agora aqui no Ocidente, aqui no Brasil, nos outros países, porque o fulano comprou um carro zero, eu tenho que trocar meu carro. O outro comprou um tênis, eu tenho que trocar. E você entende? A gente não consegue ser feliz com o pouco que Deus coloca. Por isso que a Bíblia fala: se você for fiel no pouco, se você cumprir a minha palavra, for fiel, leal, se você guardar, mesmo no pouquinho, na pouca força, na pouca fidelidade, na pouca oração, na pouca leitura da tua palavra, da palavra de Deus, eu vou te exaltar e vou te honrar. Então seja fiel no pouco, para que eu te transporte para o muito. Mas por causa desse mundo que está corrompido e as pessoas sempre querem o muito, a gente não tem paciência, a gente não descansa no pouco. A gente quer transbordar, a gente vai lá, o ser humano vai lá, entra numa dívida monumental, pega lá, faz uma dívida, tem uma Bíblia para pagar, uns carnês, e entra e vira uma bola de neve. E aí depois vai falar assim: foi o Satanás que entrou na minha vida financeira. Foi o diabo que não. Foi as nossas decisões por estarmos desconectados, não recebendo palavra. Eu tenho outra minha. Teve um tempo atrás que a pastora Carla estava dando para comprar um carro. Vamos comprar um carro, vamos comprar um carro. Foi sangue de Jesus. Deus já me livrou de um. Eu falei, mas isso aqui, ó, é tantas parcelas. Eu falei: não, se não for para ganhar, eu não quero mais. Eu vou esperar Deus me dar o carro.
Falei para ela, eu vou esperar Deus me dar, não sei como, mas eu vou esperar Ele me dar. Ela falou, não, mas eu não vou. Não, eu falei, não vou entrar em dívida, não vou entrar, estou de boa, estou relax. Graças a Deus, estou em paz. Pego o busão, venho para cá, metrôzão top, da hora. Então eu sei aguardar e esperar no Senhor. Carro é bom. Aí tem Uber, tem um monte de coisa. Para que eu vou entrar numa dívida, sabe, que eu não consiga pagar? E aí Deus falou, eu não mandei você entrar nessa dívida. Eu falei que ia te dar um carro, você foi lá e acelerou o processo. Você entrou nessa situação. Por isso, querido, a gente tem que ouvir a Deus e deixar, sabe, os nossos fardos com Jesus, para que a gente não tome decisões erradas antes do tempo, fora do tempo. Se Deus ele falou algo para você, fica tranquilinho, vai acontecer. Se Deus te fez uma promessa, pode ter certeza, vai passar os céus e a terra, mas a palavra dele não vai passar. Glória a Deus, aleluia. Quem deposita o fardo em Jesus e carrega o dele, meu irmão, não tem como não ser alimentado sobrenaturalmente. Quem vive debaixo do aprisco do Cordeiro, querido, tem maná todos os dias, provisão diária. Deus manda os corvos com carne, imagina corvo com carne na boca, os bichos é carne, eles vêm com a carne lá, acho que fica assadinha, e alimentou o povo. Alimentou Elias, perdão, já estou indo, senão vocês vão falar, isso passou, não é Bíblia, Jesus. Elias está dentro da caverna, vem o corpo levar carne para ele, irmãos. Sabe o que é isso? Isso é dependência. Elias era homem como eu e você. Ele tinha as mesmas necessidades. Elias teve depressão, entrou dentro da caverna e falou, vou me matar, Deus me mata logo, Senhor, que eu não aguento mais viver aqui não. Por causa de uma palavra, de uma prostituta chamada Jezabel. Você sabe quem é a Jezabel desses dias? A Jezabel, ela quer calar o profético sobre a nação. O que a Jezabel queria não era matar Elias, mas ela queria calar o profético na nação de Israel. Quem era o profético na nação de Israel? A voz de Elias. Elias orava, não chovia, ele orava, caía fogo do céu, chuvas voltavam a cair. A Jezabel, ela é um demônio que quer parar o profético na minha e na sua vida. Por isso que muitas vezes a gente fica indignado com algumas coisas e se esquece que dentro de nós há o Espírito do Deus vivo, o mesmo Espírito que estava em Elias, que pode liberar através de um decreto, de uma palavra, a mudança de uma geografia, de um bairro, de uma cidade, de uma nação. Quando a voz profética não se cala em ambientes onde Ele nos colocou para um propósito. Eu quero lembrar você que você é um propósito. Eu sou um propósito de Deus. No lugar onde Deus nos plantou, nos colocou, nós somos vozes para aquele lugar. Mas todas as vezes que você fica cansado, o profético se cala naquele lugar e pessoas não são alcançadas, bairros não são alterados, pessoas morrem sem ouvir falar de Jesus. Então você é o profético para essa geração. Por isso Deus está falando, vinde a mim, todos descansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para a vossa alma. E a alma é o centro das nossas decisões. A alma, ela interfere no nosso corpo, no nosso físico. Eu vou te dar um exemplo aqui. Quantas vezes você já ficou com dor no corpo, dor na perna, dor até no fio do cabelo? Você já foi no médico, tomou remédio, nada muda. Por quê? Porque você está com a alma desajustada, a alma ferida. Lembra do apóstolo Paulo? Ele vai dizer assim, aquieta minha alma dentro de mim. Ele dá um comando para a alma dele, porque a alma dele estava aflita. E quando você está com a alma desconfigurada, você começa a tomar decisões sem propósito. Você começa a agir loucamente, sem razão, sem antes orar, sem antes buscar a Deus, sem antes falar, Senhor, é da tua vontade, Senhor, é para mim ir, para mim ficar, é para permanecer ou não. Então, quando nós estamos com a alma aflita, com a alma desgovernada, ela mexe em tudo. Por isso vem o cansaço, e a gente cansa, e daqui a pouco nós estamos andando encurvado, e dizendo, Senhor, não estou aguentando mais. Como talvez tem pessoas aqui que entrou hoje aqui cansado. Deus está dizendo, hoje eu tenho um fardo para você. Aleluia, Deus. Vinde a mim todos estáis cansados. Aleluia. Glória a ti, Senhor. Ele promine cada sou. Ele me praça, ele não ia ser errado. Ele mancha prominência, ele que me dá saio. Ele mancha prominência.
Deus vai arrancar o fardo, Ele vai arrancar o peso, Ele vai arrancar a guerra que veio para tentar minar as tuas forças e fazer você retroceder. Mas Ele é o nosso socorro bem presente no dia da nossa angústia. Hoje Deus vai te dar uma injeção de ânimo para que você levante desse cenário que você está dizendo: Senhor, eu estou sem força para nada. E Deus está dizendo: ei, deposita em mim essa noite o seu fardo, porque o meu fardo vai ser transferido para você. E se você crê nisso, crê de verdade. Tem um louvor que vai assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu não adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Vocês lembraram bem esse louvor, hein, irmãos? Glória a Deus. Tá vendo que o coro aí estava me ajudando bem, né? Então, se Deus fizer, querido, Ele é Deus, amém? Não importa o que você está passando, tudo tem um propósito na vida dos homens e de mulheres de Deus. O que a gente às vezes demora para amadurecer é entender os processos que Deus ele vai trazer sobre a nossa vida. Então o processo de Deus, querido, nunca vai ser o nosso processo. Processo onde tudo é mais fácil, tudo é mais rápido. Não. Com Deus tudo é mais... Não é que é mais demorado, com Deus é no tempo certo. Porque se Deus ele acelerar o processo, se Deus te colocar antes do tempo, a gente coloca tudo a perigo. Por isso talvez você está hoje cansada, falando: Senhor, eu preciso de uma palavra, porque eu não estou aguentando mais essa guerra. Mas Deus está dizendo: vinde a mim. Amém? Amém. Glória a Deus. Hoje Deus está aqui para que você receba uma injeção de ânimo, para que você receba o novo de Deus, para que você receba a graça que só o Espírito Santo de Deus pode dar. Por isso eu quero orar por você e quero declarar isso, querido, no nome do Senhor Jesus Cristo. Você não vai mais ficar dentro da sua casa, sabe, parado, ou pedindo para Deus, ou questionando por que você está vivendo o que você está vivendo. Há um processo sendo construído na tua história, há um processo na tua vida está sendo construído, a história está sendo moldada. E Deus ele está acelerando o processo, não é porque a gente, sabe, é bom, mas porque Ele te ama, e Ele que está acelerando para te colocar no nível que Ele quer, na plataforma dEle, do jeito dEle, mas é sempre no tempo do Senhor. E parece que está demorando, mas na verdade Deus está acelerando, porque Ele está vindo de encontro a uma geração madura, que suporta o processo e que não se cansa no meio do caminho. Jesus, querido, é o próprio Jesus lá no Monte de Getsemane, ele vai orar. E 3 vezes ele ora, mostrando claramente que ele estava angustiado, mostrando claramente que ele estava cansado, mostrando claramente que ele estava com medo. Porque Jesus, independente dele ser o próprio Deus andando na terra, ele também era 100% homem. Ele tinha as mesmas aflições e angústia que eu e você temos. E ele sentiu na pele, por isso ele vai fazer uma oração: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Ou ele estava dizendo: Pai, eu estou cansado. O que está vindo sobre a minha vida é diferente de mim e de você. Jesus sabia como, quando e onde ele iria morrer. Você consegue imaginar isso? Você saber a maneira que você vai ser morto, do jeito que você vai ser morto. Então Jesus sabia, por isso lá no Monte de Getsemane, o suor dele vai se tornar em gota de sangue. E a Bíblia vai dizer que ele ali tem uma grande aflição. Os cientistas, os médicos chamam esse fenômeno de hepatitrose, que é um fenômeno real, que só acontece em casos de extremo pânico, de extrema aflição,
Então você imagina Jesus falando: Pai, se possível, passe de mim. Mas Jesus decidiu obedecer, cumprir a vontade do Pai. Está difícil, está doendo, parece que não vai ter jeito, mas decida deixar a decisão na mão do Abba. Deixa ele decidir. Se você não está aguentando, suportando, fala: Senhor, a minha vontade é ir embora, a minha vontade é existir, a minha vontade é chutar o balde, a minha vontade, Senhor, é tomar essa decisão. Mas você tem que fazer a mesma oração, mas seja feita a tua vontade. Porque, querido, se não fosse a vontade de Deus, eu e você não estaríamos mais aqui. Se não fosse a vontade de Deus, nós já tinha tomado remédio, já tinha tirado a vida, já tinha feito um monte de loucura. Mas se a gente está aqui, é porque a vontade de Deus está sendo feita na nossa vida, e você decidiu esperar no Senhor. E esperar em Deus é esperar com fé, com confiança, com convicção que o que você está vivendo vai passar. Isso vai ser um vislumbre perto daquilo que Deus já realizou na tua vida. Não é que Deus está construindo um milagre. O milagre já está na tua frente. Você talvez não pegou, não viu, não apalpou, mas o que Deus fez já está determinado. Aleluia. Deus já determinou a tua vitória. Deus já determinou o teu milagre. Deus já determinou portas sendo abertas, milagres extraordinários, pessoas que Deus já determinou, o sonho do teu coração, algo que só você e Deus sabe. Ele já determinou que você se assente nos lugares mais altos e viva o melhor dessa terra. O que Deus tem para nós, a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que o Senhor preparou e reservou para os filhos, para aqueles que o amam. Mas essa noite, querido, na autoridade, em nome de Jesus, que você possa se levantar desse nível que você está. Amém. Você possa ser um adorador, uma adoradora. Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão passeando sobre a terra e buscando os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E quando os olhos do Senhor estiver passando sobre a terra, sobre a igreja estando na terra, eu espero que Ele olhe e veja verdadeiros adoradores, porque tem um grande detalhe aí: tem os verdadeiros e tem os falsos adoradores. Então nós precisamos saber que existe um Deus que olha e sonda o coração. Eu posso ver você por fora, mas Ele conhece o interno. Por isso que, se você tiver maturidade e dizer: Senhor, eu estou cansado, eu estou cansada, eu não estou aguentando mais, eu estou a ponto de cometer um algo, cometer uma loucura, estou a ponto de desistir. Então você tem que ser o mais verdadeiro. E isso não é só para você, isso é para mim, é para todo mundo. Tem dias que eu só levanto pela graça do Cordeiro. Não é porque eu sou bom, não quero passar para você que eu sou a última Coca-Cola do deserto, mas todos os dias nós, se não for Deus, a gente não levanta. Todos os dias tem pessoas fáceis e difíceis que querem parar a nossa caminhada. Mas hoje, essa noite, para nos dar uma injeção de ânimo. Obrigada, Senhor. Obrigada. Você entende isso? Então, com Deus, querido, a gente não precisa ter reserva. Eu não posso entrar na presença de Deus e falar assim, ó, sabe, com uma armadura. Nós temos que entrar diante do Senhor como eunucos. Você sabe o que é eunuco? Nós somos eunucos do Senhor. Então nós temos que entrar diante do Senhor sem nenhum tipo de armadura ou de vestimenta, castrados para as nossas vontades. O eunuco era um homem que trabalhava, um escravo, dentro do templo para servir a rainha. Mas para servir a rainha ele tinha que ser castrado, ele tinha que ser um eunuco. A Bíblia nos chama de eunuco, nós somos eunucos diante do Senhor. Quando nós decidimos servir ao Senhor, decidimos ser eunucos diante do Senhor. Não é mais a minha, mas a dele. Não é mais a minha vontade, mas a vontade dele. Você vê que, irmãos, pensa comigo aqui. Daniel é um grande homem de Deus, sim ou não? Grande homem de Deus, que entrou dentro de uma cova cheia de leões e não foi tocado. Mas o detalhe é que Daniel era um eunuco dentro do palácio. Você consegue imaginar isso? Daniel,
sendo um eunuco castrado e servindo a Deus de leal. Estava dentro do palácio numa posição, mas ele era um eunuco, ele era um escravo, que depositou toda a confiança no cordeiro e serviu ao Senhor. Talvez ele acordava todos os dias cansado, mas ele nunca deixou de adorar a Deus por causa das circunstâncias que a vida levaram sobre ele. Ele foi para dentro do palácio, mas foi castrado, foi tirado da sua terra, foi, sabe, servir a um rei idólatra. Mas ele não mudou quem ele era por causa do cenário. Ele não ficou cansado de servir a Deus porque ele estava num cenário, talvez que para ele de vergonha, porque talvez o sonho dele estivesse na terra dele, em Israel, talvez servindo no templo, mas ele estava dentro do palácio, mesmo humilhado, mas ele não deixou de ser leal a Deus e ao rei que o feriu. Muitas vezes a gente está cansado porque a gente acha que alguém nos feriu para nos matar, mas Deus permite crises, situações para nos fazer mais forte, mostrar para uma geração que quando ele precisar de um homem, ele vai achar em qualquer lugar, em qualquer nível, em qualquer cidade, em qualquer país, alguém diferente, disposto a servir a Deus de todo o coração. Se coloque de pé, igreja, em nome do Senhor Jesus.